escreve, no capítulo de número 19, vai contar a história de um homem. Este homem nada mais é do que Zaqueu. Zaqueu, como bem dito, é um chefe dos publicanos. E quem é chefe dos publicanos? E o que faz um chefe de publicano? Publicano nada mais era do que coletores de impostos da época. Eles eram designados a coletar impostos de seu próprio povo, ou seja, do próprio povo judeu. O Império Romano dominava sobre aquela época. O Império Romano é quem dava ordem sobre aquela época. E perceba, eles sempre colocavam um judeu para tratar com outros judeus, porque isso era uma tática nativa, era algo a qual poderia ser controlado. Então, eram-se coletados impostos de terrenos a qual os judeus se tomavam posse. Para você entender melhor, um exemplo que eu posso dar é sobre esta igreja, este templo de 4 paredes. Por certa vez, este templo deve impostos, e impostos a se pagar ao governo. Ou seja, eles têm que pagar impostos, porque se não pagar, fecha. Se não pagar, não dá certo. A mesma coisa acontecia na época, só que existia um intermediário entre o governo e o povo judeu. Quem era? Os publicanos. E os publicanos eram quem cobravam os impostos. É bem verdade que a história vai dizer que os publicanos eles cobravam a mais do que o necessário que era para ser cobrado. Eles cobravam a mais do que era necessário ser cobrado. Ou seja, eles enriqueciam em cima do dinheiro que não era para enriquecer. Eles cresciam em cima do dinheiro que não era para crescer. E com isso se acumulava ódio ao povo judeu sobre os coletores de impostos. Porque eles estavam traindo a sua nação. Eles estavam se voltando contra ao povo judeu. E eles se enriqueciam em cima do dinheiro e em cima do imposto de que cada judeu entregava. Preste atenção, porque então nós podemos perceber que para o povo judeu, Zaqueu era um homem que era ladrão, Zaqueu era um homem que era traidor, Zaqueu era um homem que não tinha mais solução e que não tinha mais jeito, porque era fraco e se rendia ao dinheiro. Ele era rico e ele era cheio de riquezas. Só que o texto começa e o texto vai dizer que Zaqueu escuta falar que Jesus vai passar por Jericó. Olha isso, porque o texto inicia dizendo: e Jesus entrando e passando em Jericó. Olhe para mim, por gentileza, porque Zaqueu, sobre os boatos que a multidão dizia, tem um homem que vai passar no ambiente, e esse homem, aonde ele passa, algo acontece. Esse homem, aonde ele passa, coisas sobrenaturais são movidas. Existe algo diferente quando este homem passa. Zaqueu entende que Jesus vai passar no ambiente, e entendendo que Jesus vai passar no ambiente, o que ele faz? A sede nasce dentro do seu coração, o anseio nasce dentro do seu coração, e ele conjectura e pensa consigo mesmo: eu quero ver esse Jesus, eu quero ver esse Jesus, não importa onde ele passe, eu quero ver esse Jesus, não importa por onde ele caminhe, eu quero ver esse Jesus. Eu tenho uma palavra para você, se você não entendeu até aqui, eu vou melhorar para você entender. Não sei o que você está vendo, não está passando no ambiente, ou que você chegou aqui esperando alguma coisa, mas eu tenho uma notícia para a tua vida, e a notícia é simples: Jesus está passando por aqui. Meu Deus! Eita!
mas eu sei de algo e esse algo é simples. Jesus está passando no ambiente. Eu já me desprendia dessa cadeia, começava na glória a Deus, porque quem pode mudar a sua história está no ambiente. Eita glória! Eu creio. Zaqueu entende que Jesus vai passar. Zaqueu entende que Jesus está passando no ambiente. E o que Zaqueu faz? Ele corre e vai subir em um sicômoro. O que é isso, pregador? Um sicômoro nada mais é do que uma árvore. E esta árvore é uma figueira brava. Entendendo um pouco sobre a figueira brava, é bem claro que ela tem alguns espinhos sobre o seu galho. Ela tem alguns espinhos sobre o seu tronco. E eu posso imaginar, tendo esse entendimento, que não foi fácil para Zaqueu subir a figueira. E por que não foi fácil? Imagine comigo, é Zaqueu subindo a árvore e o seu braço sendo cortado. Meu Deus! É Zaqueu subindo a árvore e o seu corpo sendo algumas partes dilaceradas pelo espinho que está na árvore. Zaqueu não olhou para a dificuldade que ele estava enfrentando. E por que ele não olhou para a dificuldade que estava enfrentando? Porque ele entendeu que maior era a sede de ver Jesus do que o problema que ele enfrentaria. Zaqueu entendeu: nada pode me parar se eu tenho a sede verdadeira de ver a Jesus passando no ambiente. Meu Deus! Aleluia! Diego, está na hora. E se preocupa não, que essa palavra que vai cortar aí te lacerou aqui dentro. Chegar na cadeira, sentar neste culto, no ambiente de glória, e não dar glória a Deus porque está passando por um momento difícil. Não conseguir dar um aleluia porque está passando por um momento difícil. Porque a casa está de cabeça para baixo. Porque não sabe o que pode acontecer, não sabe o que vai fazer daqui para frente. Ah, se eu fosse você, eu entendia. Porque maior é a sede que tem que estar dentro de nós do que o problema que nós estamos enfrentando. Maior deve ser nosso motivo de adoração do que o problema que nós estamos enfrentando. Eu vim como profeta para liberar para alguém o problema que você está enfrentando, meu filho. A dificuldade que você está enfrentando, minha filha, não pode te impedir de abrir essa boca e dar glórias a Jesus. Porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário por mim. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário por você. O sangue dele derramou até a última gota para te salvar e por amor. Ele só está presente no ambiente porque Ele nos ama. Meu Deus! Glória! Verdade, Deus! Maior tem que ser a sede. Maior tem que ser o anseio. Não dá para se acostumar nesse ambiente. As misericórdias de Cristo se renovam a cada dia. Aleluia! Não dá para sentar nessa cadeira e esperar algo cair do céu. O Evangelho ainda é uma via de mão dupla. Enquanto você adora, Ele faz. Enquanto você adora, Ele se move. Enquanto você adora, Ele opera. Enquanto você adora, Ele cura. Enquanto você adora, Ele faz.
objetivo aqui Peguei uma revelação. é para ver Eu Jesus. só falo dessa mensagem. Agora. E agora entra o verso 5 agora nós temos. Jesus está chegando e a Aleluia, multidão está chegando. Perdão. Enquanto a multidão Verso de número está 5. chegando, aí a revelação que Deus me deu é: Jesus está passando no Quem ambiente. está no meio da multidão é quem Deus está E querendo enquanto encontrar. Jesus está passando, o texto é claro. Sai da multidão. Não é Zaqueu que está de olhando. adoração. É Jesus que olha para ele. Meu Deus. Aí como que eu vou ficar? Não, tá na Você não entendeu? multidão, mas tá recebendo visita hoje. O objetivo era Zaqueu para ver Jesus. Só que o objetivo Tá aqui na roda de fofoca, mas tá recebendo visita. não foi Zaqueu que olhou Jesus. Foi Jesus que olhou para Zaqueu. Eu vou melhorar para você entender. Quando você chega no ambiente, começa a ser movido pela adoração, começa a dar glória. Não é você que está olhando para ele, não. É ele que está já olhando para você. É ele que está disponível a ver você. Através da sua sede ele te olha. Através da sua sede ele te encontra. Através da sua sede. É Jesus que está olhando para Zaqueu. Só que olha aqui. Jesus olha para Zaqueu. Quando Jesus olha para Zaqueu, ele libera a palavra. E qual é a palavra, pastor? Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Só que olha para mim. Tem alguns pontos aqui que nós podemos tirar como lição para nós. Primeiro, Jesus o chama pelo nome. Jesus o chama pelo nome. Zaqueu. Você lembra que eu disse no começo? Zaqueu era odiado por ser coletor de impostos. Conjectura comigo. Há quanto tempo ninguém chamava Zaqueu pelo nome? Por onde Zaqueu passava, alguém apontava e dizia: lá vai o traidor. Por onde Zaqueu passava, alguém olhava e dizia: lá vai o ladrão. Por onde Zaqueu passava, alguém olhava e dizia: lá vai o pilantra, o sem vergonha, que não tem mais jeito. Mas Jesus olhou para Zaqueu. E quando Jesus olhou, Jesus não olhou para ele por aquilo que ele estava fazendo. Jesus olhou para ele e chamou por aquilo que ele é. Zaqueu. Para você dar glória e melhorar isso aqui, sabe qual é o significado no original de Zaqueu? No grego, Zaqueu significa Zacaie. E Zacaie tem a tradução para nós de três sentidos. Pergunte qual que eu te respondo. Eu só respondo se todo mundo perguntar. Lá vai. Primeiro, puro. Meu Deus. Segundo, inocente. Terceiro, justo. Meu Deus. Enquanto o povo judeu estava olhando para Zaqueu dizendo: lá vai o ladrão, Ele não podia agarrar. lá vai o bandido, lá vai quem não tem mais jeito. Ah, se não pegar isso aqui, não pega nunca mais, não é nada. Jesus chega, olha para ele e diz: Zaqueu, justo. Zaqueu, puro. Zaqueu, inocente. Meu Deus. Aleluia. Aí ela vai, desce depressa. Desce depressa. Ô, glória. Mas espera aí.
aceitar chamado é fácil. Eita, olha aí. Forte. Quem disse para você que está em cima desse altar é moleza? Você vai enfrentar problemas até maiores do que você aguenta. Ah, eu vou falar isso aqui, pelo amor de Deus. Meu Deus. Chega desse jargão de dizer que Jesus ou Deus não dá uma luta maior do que o seu soldado também. Eu te provo na Bíblia que Deus dá. Meu Deus. 2 Coríntios, capítulo número 1, verso de número 8. Paulo está dizendo para o povo: meus irmãos, não desprezem o sofrimento que eu passei na Ásia, porque foi até maior do que eu poderia suportar, foi até maior do que eu poderia aguentar. Ai, Jesus amado, não se preocupa não, Deus dá problema assim, até maior do que você aguenta. Só que olha o verso de número 9 e o verso de número 10. Ele vai dizer: Deus tem um problema maior do que eu poderia aguentar, não para mim ter esperança na minha carne que é morta, mas para crer em um Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. Eu vim para pregar a Bíblia essa noite. Eita. Se preocupa não, meu filho, você não vence na força do teu braço não. Você vai querer resolver nos 5 minutos, segura não. Resolve não. O problema está impossível, a dificuldade está grande, mas a tua esperança ainda permanece no Redentor Cristo Jesus. É Jesus. A nossa esperança está nele. O mesmo Paulo vai dizer, oh glória, esse versículo é jargão por aí. Tudo posso naquele que me fortalece. É pela graça. É por graça que nós somos sustentados. É por graça que você está sentado nessa cadeira. É por graça que você ainda está de pé. É por graça que você ainda não desistiu. É pela graça de Jesus. Eu creio, Deus. Zaqueu atende o chamado, mas entende a dificuldade. E ele só tem força para descer, porque ele não está olhando para o espinho. Ele só tem força para descer, porque ele não está olhando para a dificuldade. Ele só tem força para descer, porque ele está olhando para o chamado sobre a vida dele. Quem está chamando ele não é qualquer profeta. Quem está chamando ele não é qualquer homem. Eu preciso liberar isso aqui, meu filho. Quem te chamou não foi qualquer homem. Quem te chamou não foi qualquer pessoa. Quem te chamou não foi pastor presidente, não foi presbítero da casa. Quem te chamou foi Jesus. Maravilha! Eu creio! Está difícil, está complicado, mas olhe para mim, porque aquele que começou a boa obra é fiel para concluir até o dia do Senhor Jesus. Uma aplicação bem rápida e simples. Salmo número 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A palavra faltará aqui, originalmente no hebraico, ela se chama rusteiros. E rusteiros tem o sentido de faltar. Só que se nós usarmos a Septuaginta e transformar do hebraico para o grego, a palavra rusteiros, ela se torna perdoar. Olhe para mim, por favor. A palavra perdoar tem 3 sentidos. Primeiro, chegar atrasado. Segundo, deixar incompleto. Meu Deus. E terceiro, deixar para trás. Olha para mim, porque para ser profundo no
Davi não está dizendo somente o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi está olhando e está dizendo: o Senhor é o meu pastor e de nada. Aleluia! O Senhor é o meu pastor e Ele nunca deixa incompleto. O Senhor é o meu pastor e Ele nunca chega atrasado. O Senhor é o meu pastor e Ele não me deixa para trás. Agora, por que Davi está dizendo isso? É simples. Até o seu próprio pai Jessé o deixou largado, jogado para trás, cuidando de ovelhas que nem valor tinha. Aí Davi está escrevendo o salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor e Ele não me deixa para trás. E por que Ele vai dizer que não deixa a obra incompleta? Ele foi ungido a rei, só que no dia seguinte, responde para mim, ele já foi para o trono, voltou para o pasto. Voltou para o pasto. Ele caminhando, indo para o pasto, dizendo: o Senhor é o meu pastor e a obra não permanece incompleta. Aleluia! Meu Deus! Eita! Jesus! O Senhor é o meu pastor e Ele nunca chega atrasado. O vendaval pode estar grande, mas Ele está no controle. A dificuldade pode estar grande, mas Ele ainda está no controle. Aí olha para mim, por gentileza. Já caminho para o final. Desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Meu Deus! A palavra pousar, ela traz a ideia de permanecer. Então, enquanto Jesus está liberando a palavra, dizendo: hoje convém pousar em tua casa, é Jesus dizendo: hoje eu entro na tua casa, mas não entro só para passar algum momento. Eita! Eu entro para permanecer. Meu Deus! Aleluia! Você não entendeu como é isso aqui? Quando Jesus entra, Ele entra para mudar o cenário para permanecer. Ele entra para permanecer no ambiente. Quando Jesus salva, Ele salva por completo para permanecer. Vou melhorar isso aqui. A mesma graça que te arrancou do alcoolismo é a graça que te faz permanecer sem beber álcool. Aleluia! Meu Deus! A graça que te arrancou da boca de fumo, meu filho, é a mesma graça que te faz permanecer sem botar a droga na boca. Eita, maravilha de Deus! Eu não sei se você está entendendo, mas o que Jesus quer tratar aqui é por dentro. Cenários vão ser mudados hoje. Eu não vim para brincar aqui não, meu irmão. Não vim aqui para liberar palavras ao vento, não. Eu vim para ser profeta. E a situação da maneira que está não vai permanecer. Por quê, pregador? Porque a graça te alcança essa noite. Glória! A graça te muda essa noite. Percebeu porque eu disse que vai ter coisas diferentes acontecendo essa noite? É porque Jesus está se apresentando no ambiente e está se apresentando para permanecer. Tua vida não continua da maneira que está. A tua casa não continua da maneira que está. Tua família não continua da maneira que está. Teu ministério não continua da maneira que está. E por quê? Porque a graça vai chegar no ambiente. Aleluia, Jesus! Vai permanecer no ambiente. Coisa linda, Jesus! Maravilhoso! Estou correndo. Meu Deus! Aí olhe para mim. Porque o verso está a seguir. Após Jesus ter essa comunhão com Zaqueu, esse momento de relacionamento, pastor, você lembra que tem uma multidão acompanhando
Está achando ruim de ter salvação na casa. Só que essa mesma multidão que está achando ruim, Jesus está salvando. Lembra que antes de Jesus encontrar Zaqueu, ele passando por Jericó, curou o cego de Jericó. É só olharmos o verso 43, parte B do versículo. A mesma multidão que estava murmurando quando Zaqueu foi salvo, olha o que a multidão estava fazendo quando o milagre estava acontecendo. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Meu Deus, aleluia! Isso aqui me pegou por dentro. Porque como que a multidão se alegra com milagre, mas não se alegra com arrependimento? Eita, Jesus. Você me perdoe dizendo isso aqui, mas eu preciso dizer. Hoje em dia as nossas igrejas por aí estão se alegrando mais com roda-roda, estão se alegrando mais com pula-pula, do que almas sendo rendidas aos pés de Jesus. É verdade, Jesus. Espírito Santo. É bom rodar, é bom glorificar, é bom pular e entrar no movimento, mas melhor ainda é ter almas arrependidas no altar. Aleluia. Creio. Deus de maravilha. Meu Deus. Oh glória, Espírito Santo. oh glória. Aleluia. Tem uma graça para ser liberada nesse ambiente. Aleluia. Eu creio. Ai, boca, la boca, gracinha. Espírito Santo. Ei, calabaracinha. Oh, de calabaraçuri, melhor do que sair rodando essa noite, meu irmão. Vai ser essa palavra entrando em confronto com a tua vida, para que você permaneça na presença dele. Retirada do ambiente. Tem libertação sobre vidas essa. Ai, se você pudesse dar glória a Deus, se você pudesse entrar nessa atmosfera, laço de morte está sendo quebrado. Oh glória a Jesus! Oh glória a Jesus! Você não sai da maneira que você entrou nesse ambiente. Você vai sair mudado desse lugar. Oh glória a Jesus! A multidão está murmurando. Mas a multidão está murmurando pelo arrependimento de Zaqueu. Só que o que eu achei lindo, Diego, o que eu achei lindo no texto, é que a multidão está atrás de Zaqueu falando, murmurando e criticando. Aí Zaqueu vai olhar para Jesus. Não está olhando para a multidão, ele está olhando para Jesus. Aí ele vai dizer: Senhor, se eu roubei, oh glória, eu devolvo metade dos meus bens. Olha o verdadeiro encontro. Porque Zaqueu não está ligando para quem está falando mal dele. Zaqueu não está ligando para quem está criticando ele. Por que Zaqueu não está ligando? Porque os olhos dele estão voltados para Jesus. E enquanto os olhos dele estão voltados para Jesus, a graça está tratando por dentro.
penetrante de uma espada de 2 gumes que penetra entre a definição da alma e do espírito. Ai, meu Deus do céu, eu preciso liberar isso aqui. Não sai da maneira que você viu, porque a palavra da corrida aí, a palavra da mudança aí, é a palavra. Se coloque de pé, por gentileza. Se coloque de pé, por gentileza. Pega